Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar sobre a cirurgia na doença de Crohn. Nesse caso aqui, eu vou falar para aqueles pacientes que têm um estreitamento do intestino causado pela doença de Crohn, ou uma estenose intestinal. Vamos lá? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e, gente, curte o vídeo, não custa nada, clica aqui no joinha, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Vamos lá, a doença de Crohn, quem não conhece, é uma doença inflamatória intestinal. O que isso quer dizer? Que causa inflamações em alguns locais do intestino. Ela normalmente vai acometer uma região, salta outra, acomete uma outra região, podendo acometer várias regiões do intestino, desde a boca até o ânus. Pode inclusive manifestar só no ânus, que a gente já viu em outro vídeo. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando daquele caso da doença de Crohn que acomete o intestino delgado. A doença de Crohn, como eu falei, ela pode acometer só uma região. O mais comum seria no íleo terminal, que é o segmento final do intestino delgado, mas pode acometer várias regiões do intestino delgado. E o paciente com doença de Crohn, que precisa de operar, muitas vezes ele vai precisar de vários procedimentos ao longo da vida. Se a gente ficar tirando segmentos do intestino toda vez que a pessoa tem uma indicação de cirurgia, uma estenose, o que pode acontecer? A pessoa pode ficar com o intestino curto. Intestino curto é aquele intestino que ele não é longo o suficiente para a pessoa manter a nutrição. Aí acaba precisando de uma nutrição parenteral, ou seja, tem que ficar recebendo nutrição na veia a longo prazo. Isso é muito ruim. Então a gente tem que tentar preservar o máximo de intestino que a gente puder. E a gente tem que lembrar que na doença de Crohn a cirurgia não é curativa. Ou seja, a gente tirar aquele segmento doente não garante que aquela pessoa não vai ter outras manifestações da doença. Ela pode manifestar em outras regiões do intestino e pode inclusive manifestar na região onde a gente tirou aquele segmento, fazendo uma emenda. Além disso, o paciente com doença de Crohn ele tem um risco maior de complicação de uma cirurgia, por exemplo, com fístula, que a cirurgia, a emenda do intestino, não cicatriza bem, podendo vazar. O paciente de Crohn pode precisar também de iliostomias, Então a gente tem que tentar ao máximo preservar o intestino para que aquela pessoa tenha o máximo de superfície absortiva para que ela não fique desnutrida no longo prazo. E como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer uma cirurgia chamada estrituroplastia. Como eu falei, a doença de Crohn, ela acomete algumas regiões e na fase ativa ela vai causar inflamação, podendo causar inchaço e obstruções parciais ou obstruções até totais. Nesse momento, a gente vai tratar clinicamente para desinflamar. Só que à medida que a doença entra em fase de remissão, ela vai causando fibrose, ela vai causando cicatriz. Então aquele lugar que estava inflamado, ele vai cicatrizando, mas ele pode cicatrizar fechando o intestino. E a estenose, ela não se resolve sozinha. Aquele segmento, uma vez estreitado, ele não vai se resolver, ele não vai voltar a dilatar, ele não tem elasticidade. Quem conhece uma cicatriz grande sabe que aquele tecido ele não é elástico igual a pele normal. E na mucosa acontece a mesma coisa. A cicatriz daquele local ali não permite a passagem daquele conteúdo do intestino, que nessa região ainda não seriam as fezes mesmo, é um conteúdo mais líquido, mas não permite a passagem livre. Então a pessoa tem que conviver com dores, muitas vezes prejudica a nutrição dela e precisa operar. Como eu falei, a gente vai tentar evitar a retirada do segmento. Mas como que a gente vai fazer isso? Bem, se a gente pensar que aquele segmento está estreitado, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma dilatação dele. Dilatação a gente pode fazer de várias formas. Tem dilatação que a gente faz por colonoscopia, usando balões que vão inchar naquela região ali, rompendo aquela fibrose, mas nem sempre é possível no paciente de Crohn, especialmente no intestino delgado. Então o que a gente faz? Na cirurgia, a gente vai cortar aquela região de fibrose. Então imagine que o intestino vem igual um tubo que está fininho em um lugar. O que a gente vai fazer? Nesse local a gente vai cortar a parede, mas não cortá-la toda, a gente não vai cortar até a mucosa, a gente vai cortar algumas camadas dela, o suficiente para romper aquela fibrose, mas preservando a mucosa, que é aquela camada mais interna do intestino. Rompendo essa fibrose vai permitir uma dilatação daquele segmento. Mas se a gente só rompe a fibrose, o que vai acontecer? Vai cicatrizar de novo, formando uma nova fibrose. O que a gente faz então? Imagina que a gente cortou nesse sentido aquela região que estava fibrosada. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar nesse sentido. Então imagina que tinha um corte assim,
a gente vai cicatrizar ele assim, a gente vai suturar, dar pontos ali na região dessa forma. Então, um segmento que estava estreito assim, na hora que a gente fecha dessa forma, ele vai ficar mais amplo, permitindo a passagem. Esse tipo de cirurgia é muito boa porque preserva aquele segmento que estava doente. Mas falando assim, parece que é só um segmento doente. Mas imagina aquele paciente que tem várias regiões de acometimento no intestino delgado. Quando a gente faz várias dessas cirurgias, a gente está preservando o intestino, permitindo a passagem. Então é uma cirurgia que vai preservar o intestino, permitindo a nutrição desse paciente e evitando até que depois ele tenha esses problemas de intestino curto. Então essa é a cirurgia que, em geral, a gente vai fazer no paciente de doença de Crohn. Essa cirurgia é perfeita? Claro que não. Na verdade, nenhuma cirurgia é perfeita para nada, né? Toda cirurgia tem seus riscos, riscos de complicação e risco de não resolver, especialmente naquele paciente que tem uma estenose longa. Se a gente pegar uma estenose de 10 centímetros, não é possível a gente fazer isso. Como que a gente vai pegar um segmento tão longo assim, fazer esse corte e fechar? Quando a gente faz isso, aquele lugar fica todo engruvinhado ali, de forma que não permite a passagem. Então, em pacientes de Crohn, pode ser indicado ressecção de segmento de intestino, sim. A gente vai tentar preservar, na maioria dos casos, sempre que possível, nós vamos tentar preservar, mas nem sempre é possível. Quando a gente faz múltiplas ressecções ou múltiplas cirurgias no intestino, pode ser até necessário fazer uma ileostomia. Por quê? Quanto mais áreas existem cicatrizando, mais área existe para complicar. Então a gente tem que tomar todo o cuidado, né? Então, assim, em alguns casos pode ser necessário, além de mexer no intestino, cuidar da estenose, tratar aquele segmento, pode ser necessário fazer ileostomia para depois programar um fechamento. Lembrando, né, gente, ileostomia pode ser temporária e pode ser definitiva. A gente tem que ver caso a caso. Existem outras cirurgias que podem ser feitas para o paciente de Crohn, inclusive pacientes que têm um acometimento grande do intestino grosso. Pode ser necessário fazer aquela mesma cirurgia que a gente faz na retocolite ulcerativa, que eu já falei aqui, vou colocar o link do vídeo. Além disso, o paciente pode ter câncer, né, gente? Aí muda o tipo de cirurgia. Aqui o que eu estou falando é aquele paciente que tem estenose do intestino delgado, normalmente estenoses segmentares, que são de segmentos do intestino. Espero que o vídeo tenha ajudado, acabou ficando um vídeo longo, né, que tem muita coisa para explicar. Lembra de curtir, gente, compartilhe com quem você conhece, que tem a doença de Crohn, com grupos, né, vamos divulgar isso aí para as pessoas entenderem como que é feito o tratamento da doença. Muito obrigado, lembra de acessar meu site, lá tem muito conteúdo sobre doença inflamatória, doenças da região do ânus, do reto e saúde intestinal. Um grande abraço, vejo vocês na próxima.